Piloto de avião, médico, advogado e consultor do FBI. Sabe o que essas profissões têm em comum? Um nome: Frank Abagnale Jr. Aqui é o Ivan Lima e quero começar fazendo um desafio. Que atire a primeira pedra quem nunca contou uma pequena mentira na vida. Mentir agora só vai piorar a sua situação. Pois Frank levava essa filosofia da mentira muito ao pé da letra. Talvez você conheça a história dele por conta do filme Prenda-me se for capaz. Sabe? Lembra? Com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Só que o filme deixou a verdadeira história de Frank um pouco mais leve. Aos 21 anos, ele já era um dos criminosos mais procurados do mundo. Um verdadeiro ensaboado. Como o brasileiro Marcelo Nascimento da Rocha. Lembra dele? Aquele cara que chegou a se passar pelo filho do dono da companhia aérea Gol. É cada uma, não é? E Frank acabou se redimindo de todo o prejuízo que causou quando começou a trabalhar no FBI, para ajudá-los a pegar estelionatários como ele. Ele só não conseguiu deixar o like aqui embaixo, mas você pode. E não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Frank nasceu em 1948, lá em Nova York, tendo uma infância e parte da adolescência pacata, melhor que a de muitos por aí. Só que quando os pais dele se separaram, o rapaz acabou trilhando um caminho de crimes. Os primeiros envolviam furtar lojas enquanto se passava por cliente. Mas a primeira autêntica vítima de Frank foi o próprio pai. Veja, ele comprou pneus e baterias em um posto de gasolina, usando o cartão de crédito do pai. Quem nunca fez alguma brincadeirinha desse tipo? Essa vida boa que ele estava levando não durou muito tempo. Foi só o pai receber a conta de $3.400 em prejuízo que ele percebeu que era o momento de parar. Sabendo do potencial do próprio intelecto, ele decidiu fugir de casa aos 16 anos para ter uma vida sozinho. O problema é que, por ser menor de idade, as possibilidades para ele não eram muitas. Ao contrário do Brasil, a maioridade ainda demoraria a chegar para o garoto, já que por lá só é possível exercer os plenos direitos e deveres de um adulto aos 21 anos. Para não ser barrado onde quer que ele quisesse ir, Frank forjou uma carteira de motorista falsa, a qual indicava que ele tinha 10 anos a mais. Normalmente, Frank pedia para os bancos descontarem os cheques, ou ele mesmo fazia isso em outros estabelecimentos. Só que esse esquema não seria duradouro, pois eventualmente os bancos começariam a exigir o ressarcimento ou passariam a descobrir as fraudes. Era preciso seguir em frente e elaborar algo novo para conseguir se manter. Foi então que Frank teve uma ideia mais elaborada, digamos assim. Ele escreveu o número da própria conta em comprovantes de depósito em branco e os misturava com os reais. Assim, alguns atendentes descuidados preenchiam eles e praticamente davam o dinheiro a Frank. Com o passar dos anos, os cheques fraudados permitiram que ele arrecadasse cerca de $2,5 milhões. E isso começou a chamar a atenção do FBI. De acordo com o filme de Steven Spielberg, um agente da instituição, interpretado por Tom Hanks, encabeçou a investigação para encontrá-lo. Só que na vida real, o agente representou vários oficiais. Uma equipe que no início chegou a pensar que Frank era muito mais velho, quando a verdade veio à tona, a investigação desandou mais facilmente. Para ter um ar mais confiável enquanto descontava os cheques, ele teve a ideia de se tornar um piloto de avião. Bom, a profissão era um sonho antigo, na verdade. O fato é que o cara não pensava baixo, não. Após se passar por um estudante que estava fazendo um trabalho para o colégio, ele conseguiu uma licença expirada de um piloto da Panam e forjou uma com o nome dele, além de um crachá de funcionário da companhia aérea. Durante uma estadia em um hotel, ele mentiu para a lavanderia, alegando que tinha perdido seu uniforme de piloto. Com um cap de piloto e a beca oficial, ele conseguiu
pegar voos e se hospedar em hotéis, tudo por conta da companhia aérea. Volto a lembrar que naquela época as coisas eram bem diferentes do século XXI. Para você ter uma ideia de como ele era bom na enganação, Frank voou mais de 1 milhão de milhas por 26 países em mais de 250 voos. Embora ele sempre viajasse como passageiro, às vezes alguns pilotos ofereciam a possibilidade de pilotar a máquina. Em uma de suas palestras, Frank afirmou que nessas situações, ele prontamente colocava o avião no piloto automático e torcia aos céus para que o dispositivo funcionasse, já que ele nem conseguia soltar pipa direito. Pouco tempo depois dessa carreira de piloto da Pan Am, Frank se mudou para o estado da Geórgia, onde forjou um diploma de medicina e conseguiu um emprego como pediatra em um hospital. Por lá, acredite ou não, ele trabalhou durante 11 meses como supervisor de estagiários. Quando um bebê quase morreu por conta da incompetência dele, Frank mais uma vez percebeu que era hora de parar. Bom, parar, vírgula, né? Não deixar de ser mentiroso, mas sim de ser médico. Querendo novos horizontes, Frank decidiu adentrar a carreira de advogado. Como se já não bastasse um diploma de medicina e o brevet de piloto, agora o rapaz forjou o próprio diploma de Harvard. Ouvindo isso, fica parecendo que é fácil, né? Pois eu aconselho você a não tentar nada similar. Dependendo do tipo de crime de estelionato, você pode pegar 5 anos de prisão. Só que, para exercer a profissão, o rapaz precisava fazer o exame da Ordem dos Advogados lá dos Estados Unidos. Alguns acreditam que ele deu um jeito de colar na prova, mas Frank diz que estudou por algumas semanas e realmente passou no exame, o que o ajudou a conseguir um trabalho oficial, por assim dizer. Um momento de paz para ele, mas um momento que não durou muito também, visto que um colega de trabalho que realmente estudou em Harvard pesquisou o histórico de Frank. E, novamente, ele fugiu. O rapaz acabou se mudando para Montpellier, na França, onde passou a viver sem chamar muita atenção, o que também não durou muito, infelizmente para Frank. Uma comissária de bordo francesa e a ex-namorada dele o reconheceram e alertaram a polícia. Assim como é mostrado no filme, o rapaz estava sendo procurado internacionalmente e, ao ser preso, 12 países solicitaram a extradição dele. Bom, ele acabou passando um tempo na França e na Suécia, mas eventualmente foi deportado para os Estados Unidos. A polícia estadunidense só não contava com um detalhe. Após o tempo se fazendo de piloto, Frank aprendeu algumas coisas a respeito das aeronaves. Esse conhecimento permitiu que ele realizasse uma fuga ousada de avião, mas que não adiantou nada. Ele acabou sendo preso e sentenciado a 12 anos de prisão. Olha, o bobo é você, se pensa que isso não iria impedir ele de tentar se aproveitar da situação. Na cadeia, Frank se disse um inspetor disfarçado para receber tratamento especial. Acredite ou não, em abril de 1971, enquanto aguardava julgamento, ele conseguiu escapar do Centro de Detenção Federal de Atlanta. A ideia dele era fugir para o Brasil, só que a polícia conseguiu prendê-lo antes que o plano desse certo. Em 1974, Frank conseguiu liberdade condicional sob uma condição: ele precisava trabalhar para o FBI. Daquele momento em diante, Frank usou a enorme habilidade que ele desenvolveu durante os anos para investigar golpes de outras pessoas por todo o território dos Estados Unidos. Como é mencionado no filme, ele ajudou o FBI a capturar os maiores falsificadores de cheques e contas bancárias do mundo, sendo considerado uma das principais autoridades em fraudes e falsificações. Frank até mesmo fundou uma empresa que ensina métodos para agências e corporações a prevenir fraudes em documentos. Além disso, ele também elaborou
muitas formas de verificações seguras que bancos e empresas usam atualmente. Com todo esse trabalho, Frank lucrou milhões de dólares anualmente, sendo chamado para palestrar sobre a própria vida, o mundo e sobre o que aprendeu com seu caminho. Ele não foi o único notório estelionatário por aí. Como te falei anteriormente, o brasileiro Marcelo Nascimento da Rocha também tem uma história pra lá de surreal, que até foi tema do filme Vips com Wagner Moura. Se você quiser saber mais sobre ele, deixe nos comentários que trazemos para você. Até a próxima. Tchau!